para quem entrou aí no meio da apresentação, né, como eu sempre começo, eu sou Simone, da Feiplar-Feipur, a Feira Internacional de Materiais Avançados. Quando a gente fala de materiais avançados, nós estamos falando de compósitos, poliuretano, plásticos de engenharia, compostos termoplásticos, nanomateriais, incluindo grafeno, materiais híbridos e elastômeros, que é o foco principal do que a gente faz, né? Então a feira, em sua 13ª edição, acontecerá de 25 a 27 de agosto deste ano, no São Paulo Expo, Antigo Imigrantes, aqui em São Paulo, estão todos convidados. A gente vai encaminhar, já tem encaminhado, nós vamos enviar mais informações, né, mais comunicados sobre a feira, então contamos com todos vocês. No primeiro semestre, a gente tem uma série de eventos online, né? Hoje é o Webinar África, vamos ter 2 da América Latina, dia 8 de abril e dia 25 de maio, né? No 8 de abril a gente vai ter um evento muito interessante que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, que é Perspectivas de Mercados, onde a gente está trazendo 6 associações de mercados muito importantes para os compósitos, poliuretano, plásticos de engenharia, para que essas associações nos deem indicações, né, direcionamento do mercado. Porque, embora possa haver problemas, né, e os problemas sempre existem, sempre há também, né, as possibilidades de crescimento, as novas oportunidades. Então, é isso que a gente quer entregar para vocês, né? Então, dia 8 de abril, a gente vai ter o webinar América Latina, mas também na parte da manhã a gente tem esse painel Perspectivas de Mercado com 6 associações. A gente já está enviando o convite, né, para que vocês participem. Também vai ser online, né? Hoje a gente já teve a apresentação da Alan Harper, da Mor Química, né, da Wanhua, agora da Braga Consultoria, e a gente vai ter da Fibermac. Né? Então, eu gostaria de pedir para os meninos para já colocar o Christian. Tudo bem, Christian? É um prazer ter o Christian da Fibermac aqui conosco. A Fibermac é uma empresa pioneira no desenvolvimento de máquinas para o setor de composites. O que a gente sempre teve foi o desenvolvimento muito casado com as necessidades do mercado. Então, eu estava conversando com o Valdomiro, né, 28 anos aí no mercado de composites, então há bastante tempo eu acompanho a trajetória da Fibermac, nesse sentido de desenvolver máquinas, né, equipamentos que atendam realmente o estado, né, a situação, as necessidades atuais do mercado, né? Então esse também é um objetivo de trazer o Christian para esse evento, né? Porque, Christian, nós estamos falando desde o início como cada palestra foi montada para mostrar um pouquinho para o mercado de transformação africano, o que nós vamos ter de soluções na feira que possa atender. Então, a Alan Harper falou, por exemplo, de processos de médio volume. O Valdomiro, representando Mor Química, né, eu estou falando agora mais de composites, também falou do que ele já tem de experiência. Então, aí veio o Rodrigo Braga, justamente pela essa visão global, destacando o que pode, né, do que a América Latina oferece, o que pode ser bem utilizado na África. E tivemos a Mino e a Wanhua de poliuretano também, né, a Mino compartilhando aí o avanço que ela está tendo no mercado africano e o que eles estão disponibilizando, né? Então, nada melhor de quem já está lá dentro para saber o que está virando ou não, né? Então, a tua palestra é muito importante, Christian, porque a gente quer levar agora essa parte de equipamentos, né? Essas opções. Então, todas as informações, as máquinas estarão na Feiplar, no stand da Fibermac, mas hoje o Christian já vai dar, né, um gostinho, né, Christian? Vai contar um pouquinho das novidades aí para a gente. Exato. Pô, Simone, obrigado, né, pelo convite, né, muito legal participar. Vou ser honesto, a gente tem poucos equipamentos vendidos na África, né, mas já temos algum histórico, né? E a ideia a gente sabe que tem muitas oportunidades. Isso aí, né? É nosso objetivo. Atingir o mercado africano não é fácil, né? A estrutura das empresas é diferente do que nós trabalhamos, e nós também estamos aprendendo. Então, por isso que a gente precisa do apoio de vocês, porque nós também estamos aprendendo a chegar nessa indústria de transformação.
tá bom? Pode compartilhar a sua apresentação e iniciar. Oh, meu Deus, só um minutinho. Tudo bem. O Zoom, peraí, vamos achar aqui. Aí tem que ter uma setinha, share, compartilhar, tá alguma coisa tem aí. Não, tem, tá aqui. Aqui a idade vai batendo, né? A gente vai... Se acostuma com... Chama os filhos, né, Cristian? Chama os filhos para ajudar, né? Tô quase nesse ponto aí, viu? Então tá bom. Fica à vontade, Cristian. Boa apresentação. Beleza, obrigado, viu, Simone? Obrigado. Pessoal, boa tarde para vocês aí na África, né? Bom dia para quem está no Brasil. Meu nome é Christian, sou da Fibermark, somos, como a Simone já colocou aí, né, fabricantes de equipamentos, né, maquinário. Fibermark é uma empresa familiar, né, foi fundada pelo meu pai, já nos anos de 78, né, muito tempo, já vamos para quase 50 anos, e já tem coisa aí de 15 anos aproximadamente que eu estou à frente da empresa, né. Como eu comentei, temos alguma experiência, né, com o mercado africano, mas muito limitada, né, muito diminuta. Eu tenho alguns equipamentos rodando na Argélia e eu tenho também na África do Sul, né. De resto, realmente é totalmente esporádico, né, orgânico. Nunca fizemos também um trabalho, né, específico com o continente africano. Mas, então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, né, do que nós fazemos, o tipo de equipamentos que nós fabricamos, tá bom? E, um momento ou outro, eu posso olhar para o lado, porque é uma segunda tela, tá bom? Então, vocês desculpem aí a falta de educação, mas eu vou tentar sempre virar de frente aqui a câmera, ok? Bom, vamos lá. Armac, excedendo expectativas, não é? Opa, lá, o computador hoje está só um minutinho, gente. Opa, fui eu. Estava querendo comprar o computador. Pronto, vamos lá. Estava comentando, né? Somos desde 1978, temos muito tempo de compósitos, né? Também fabricamos equipamentos para poliuretano, né? Injeção de poliuretano, seja PU spray ou PU injetado, né? Moldado. Já tivemos aí quase todos os continentes, Europa, África, Oceania, América do Sul bastante. E é isso aí. Bom, falar basicamente aqui, inicialmente, da nossa nova linha de equipamentos para aplicação de linha F1, tá? De equipamentos para gel coat, né? Spray up e também RTM, né? O que a gente entende ser o nosso grande diferencial, né? Nós estamos perfeitamente adequados aí ao que é o mercado brasileiro. A gente sabe, e aí a gente vai já ligar isso na África, né? A gente sabe que a mão de obra às vezes é difícil, né? A estrutura das empresas, muitas vezes aqui no Brasil, deixa bastante a desejar. Então, nosso objetivo sempre foi de fazer um equipamento simples, porém funcional, né? Porém, manutenção fácil, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é de encontrar profissionais para manter, né? Para fazer a manutenção dos equipamentos. Então, nós simplificamos ao máximo o equipamento, tentamos fazer da maneira mais simples possível, né? A gente tenta não complicar, né? Porque a gente sabe que às vezes empresas dificultam, né? Fazem pistolas, bombas, às vezes tem muitos detalhes, muito delicadas, e aí chega em campo, ela fica parada, né? Não roda, e falta mão de obra, né? E essa é a realidade do Brasil, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma pistola de alcance. Isso aqui é a máquina, você vê, ela fica dentro de uma caixa. Isso é muito legal, porque você não tem nenhuma parte móvel exposta, né? Então você não pode, por exemplo, a pessoa não vai lá, não pode botar a mão numa bomba que está batendo e perder um dedo, por exemplo, né? Ou se machucar, né? E também tem a questão de que o equipamento ali está protegido, né? A gente sabe que spray up e geocochadeira geram névoa, né?
Então, você aqui com o equipamento todo protegido, ele está a salvo, né? As partes fundamentais da máquina não estão acessíveis, né, às sujeiras. Então, esse é um diferencial nosso, né? Além disso, você pode ver que está tudo fechadinho na mesma caixa, a visualização é muito fácil, os controles são muito fáceis, é um equipamento realmente diferenciado, robusto e simples, tá bom? Aqui algumas vantagens dessa linha, né? Equipamento, você vê, ela é muito pequenininha, poucas peças, esse foi o nosso objetivo, né? E também o tamanho pequeno. Tem outra linha que é a Evolution, que é uma linha similar também, ela é um pouquinho mais antiga, né? Ela é até mais tradicional no Brasil, hoje esse aqui talvez seria o equipamento, talvez o equipamento hoje que mais existe em funcionamento no Brasil, não sei, né? Porque a gente também tem equipamentos antigos, né? E aqui a gente tem uma liderança, né, já de muitos anos na venda desse tipo de equipamento. Então, novamente ali, geocoteadeira, laminadora, né, e RTM, tá? Que é algumas características, né, da máquina. Por sinal, esse material está disponível também em espanhol e inglês, tá? Então, precisando, só requisitar que a gente manda para vocês, tá bom? Esse aqui é um produto muito interessante, sabe? É algo novo, é um produto que, na verdade, nós lançamos na última FEPLAC, né? Isso aqui é uma geocaçadeira, só que ela é uma geocaçadeira de tamanho reduzido, né? Olha o tamanho dela. A máquina que ela pesa 43 quilos e ela pode ser levada em qualquer carro, né? Menor porta-malas do menor carro ela vai caber, tá? Ela é elétrica, né? Então você... E ela é elétrica mono, né? Então ela vai trabalhar lá no 220 da sua casa, né? Ou de qualquer empresa, ela não é nem trifásica, né? Quase que equipamento residencial. E aí você tem aqui a montagem, né, do reservatório do suporte do reservatório do catalisador, o suporte do reservatório do geocoach, tá? Você viu? Essa aqui é a bomba de MEC, que é como a gente faz o ajuste, né, do percentual do MEC que a gente quer, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, né? Estou ali fazendo a conexão, o menino está fazendo ali a conexão da mangueira do pescador, que é essa que vai succionar o gel do balde, tá bom? E a gente colocou, você vê, a própria mangueira é um escape rápido, né? Ou seja, para você não precisar de chave, tem um filtro ali também, né? Então, ou seja, é um equipamento extremamente compacto, fácil de ser levado a qualquer lugar, simples de usar, você com literalmente uma chave inglesa é o suficiente para você montar e desmontar, quer dizer, montar a máquina inteirinha, né? Desmontar não, para fazer manutenção já é outra coisa, mas para o campo, né? Uma chave inglesa é o que você precisa, tá bom? E aqui a gente vai ver o funcionamento dela. Ó, uma questão, né? Ela utiliza a bomba, embora ela seja elétrica, né? Você tem a necessidade de ar ali na pistola, então ela já vem um compressorzinho integrado, tá vendo? Ela tem um compressor integrado, tem algumas saídas para você ligar até outras coisas na máquina, né? Você vai, ó, funcionando, bomba de MEC trabalhando também, né? E esse é o trabalho final, é um trabalho profissional. Embora estejamos falando de uma máquina pequena, de pequeno porte, é um trabalho que vai dar um resultado profissional, tá bom? Na pintura do Geocoat. Em breve, devemos ter uma laminadora também que vá seguir essa linha, né? Mas ainda não estamos nesse ponto. Mas é algo para a gente liberar aí, provavelmente até o final do ano. Tá bom, muito bacana. Ali como eu estava comentando, né? O balde de gel, reservatóriozinho do catalisador e ela trabalhando. Bom, essa é a Atom, equipamento novo, né? Eu falei 220, mas pode também ser 110, tá bom? 40 quilos somente. Você vê, pessoa de 1,80 m, e as medidas dela 517 por 566 por 650, é bem compacto. Né? Bom, aqui eu já entro numa outra linha que nós fazemos, né, que é a linha de filament winding, né? No caso aqui, para tanques, tá? Podem ser tanques aí de até 15 metros,
né, que a gente já fez até hoje, perdão, me desculpem, poderia até ser um pouco mais, mas tem problema de transporte, não adianta fazer uma peça maior que 15 metros, você não consegue levar ela a lado algum, a máquina em si não é um problema. E o diâmetro, né, diâmetros, nós vamos aí de diâmetros pequenos, né, de 1 polegada, 2 polegadas, até 4, 5, 6 metros de diâmetro, tá bom? Você vê, aqui eu peguei alguns exemplos grandes, né, tubos grandes para essa apresentação. Ali seria, perdão, na máquina de tanques, aqui é uma máquina de tubos, né, aqui sim você vai fazer os de 2, 3 polegadas, até... Normalmente essa máquina ela vai até 600 milímetros, a máquina standard vai até 600 milímetros de diâmetro, né? O que você realmente não vai conseguir trabalhar, sei lá, 50 milímetros e 4 metros no mesmo equipamento, né? Acaba perdendo, funciona, mas perde muita eficiência, tá bom? Então, isso aqui é a máquina de tubos. Falar de algo que o Rodrigo estava falando ali, né? Uma questão muito interessante da fibra, são os postes, né? Postes de fibra de vidro. Tantas são as vantagens, né? Ele já comentou aí com vocês. A leveza, né? A vida útil, né? São muitas vantagens. Aqui também nós vamos aí até 15 metros, é mais ou menos a mesma questão, né? Que você também não conseguiria fazer algo muito maior que isso, não tem como transportar. Padrão, né? Nós vamos aí de 50 a 600 milímetros, é o equipamento padrão. Na necessidade de postes maiores, aí a gente faz algo diferente, né? Ela pode trabalhar com um mandril ou dois ao mesmo tempo. Tá? Aqui nesse caso, por exemplo, você vê que ela está trabalhando com um, aqui trabalhando com um, aqui já está trabalhando com dois, tá vendo? Fazendo 2 postes por vez. Né? Aqui também eram 2 postes por vez. Tá bom? Quando você faz uma máquina dupla, a gente coloca aí um aumento de produção em torno de 70% com relação à máquina simples. Né? Porque, embora você esteja fazendo dois ao mesmo tempo, não dá para você dizer que é 100%, tá? Porque você tem um tempo maior em paradas, né? Quando você para e você descarrega a máquina, você volta a carregá-la, você tem um tempo um pouco maior, né? Você está trabalhando com o dobro, né, de caixas de fio. Então, por exemplo, se eu estou utilizando 50 fios por mandril, né? Quando eu trabalho com 2 mandris, eu tenho 100 fios. Então, a chance de estourar um fio, né, é 2 vezes maior do que quando eu trabalho com apenas um. E quando estoura, né, ou estoura, ou qualquer outro problema, enfim, eu sou obrigado a parar ambos. Né? Então, por isso que nós falamos aí em torno de 70%. Tem uma outra questão também, né, que a máquina, o processo de fabricação de postes é um processo contínuo. Né? Ele vai além do que seria só a bobinagem. Então, primeiro você bobina num mandril de aço, e aí você tira do equipamento e elas ficam ali numa estação de cura, né? Até ter a cura suficiente para o desmolde, né? Porque logo que você termina, ela ainda tá molhada, a resina, né? Não curou ainda. Então a gente fala em 30, 40 minutos, o tempo suficiente para colocar a máquina no desmolde. Depois ela vai para o desmolde, desmolda, né? Ou seja, tira a peça do mandril e aí você tem furações, né? Tampa, enfim, outras questões, né? Então, um mandril por vez, por exemplo, a gente recomenda que você tenha 5 mandris, tá? Porque é um processo. Eu estou ali fazendo uma, eu estou com 2 secando, tenho uma desmoldando e outro que eu estou preparando, entendeu? Desse modo, você tem um ciclo contínuo onde você não para. Termina um poste entre o outro, terminou outro entre o outro, e assim vai. Quando você trabalha com 2, aí você já precisa de um número maior de mandris, porque você está fazendo 2 por vez. E você também precisa de um número maior de estações de cura, entendeu? Então, pelo menos 8, né? Pelo menos 8, né? Mandris. A gente estava falando ali, né, que recomendamos 5 mandris para trabalhar com um, e aí você coloca mais 70%, 8, mas 9, 10 é uma quantidade mais tranquila, é uma quantidade melhor de você trabalhar. Cada vez que você estiver fazendo, você está fazendo 2, né? Você vai colocar 2 das estações de cura, né? Então, aumenta um pouco disso aí. Mas eu diria que é uma questão muito de preferência,
né? Tem gente que gosta de trabalhar com um, tem gente que prefere trabalhar com dois, né? Tem muito a ver com o processo que a empresa adota também, tá bom? Ambos são válidos, né? Ó, a gente tá, aqui é o painel, né? Eu estou mostrando as imagens, né? Você vê, ele é super fácil, né? De visualizar, né? Eu vou dar um zoom aqui, tá, gente? Com licença. Tá? Para a tela, tá vendo? Você tem, ele é tudo gráfico, visual, o carrinho anda conforme a máquina se movimenta, você tem os dados aqui em amarelo, são dados que foram inseridos previamente na receita, né? Chama de receita. E como é que funciona? Você vai lá, você vai criar a receita de um determinado post, 12.300, com 5% de deflexão, e aí você dá para ele o nome, post 12.300, 5% de reflexão, e aí ela vai executar, você executa os passos, né? Você gera os passos uma vez só e ela vai executá-los todos em sequência, tá? E aí, bem simples, né? Para a gente evitar problemas aí, né? Erros de operador. Ela tem algo que é muito interessante, o Rodrigo estava falando de automação, né? Então, que ela é? O que é uma característica da nossa máquina? Você ter uma série de balanças que estão conectadas ao CNP. Né? Então, sempre que eu gero um post, né, eu vou gerar ali um relatório dizendo a hora que ele começou, a hora que ele terminou, quem foi o operador, qual foi o percentual de fibra, qual foi o percentual de resina, qual foi o percentual de catalisador, tá vendo? Que é essa telinha aqui, ó. Opa, tá vendo? Essa é uma imagem de uma tela, né, de cliente. Aqui, a gente conseguiu até fazer abaixo de 70-30 ou acima, né? O que se recomenda, o que se fala no filament winding é 70% de fibra e 30% de resina. Né? Até passou um pouquinho, mas a gente sabe também que no dia a dia, o aceitável aí, digamos assim, seria de 65, 35 até 70-30. Né? 70-30 ele é difícil de conseguir, né? Às vezes pode dar uma aparência meio seca, mas é o considerado ideal. Né? Você vê telas de receitas, telas de indicadores, é uma tela bem fácil, né? Bem fácil de utilizar. A gente, eu comentei, quer evitar erros de operação. E uma vantagem também é que você programa na própria máquina. Né? Então você vai lá, você faz a programação uma vez só, e você vai depois chamar esses programas, entendeu? Como falar, poste 12 metros, tal, tal e tal. E aí ele vai chamar aqui. Aqui é um pouquinho do detalhe do Tech Package, né, que são essas balanças. Ah, perdão, não expliquei as balanças, né? As balanças, elas servem para você registrar quais os pesos iniciais, né, de resina, fibra e catalisador, e depois você comparar lá no final. E aí ela compara e te fala exatamente quanto cada um pesou. Esse aqui, por exemplo, né, eram 121 quilos no total, tanto de resina, tanto de roving, um pouquinho de catalisador, né? Percentual de resina e catalisador aqui também. Tá? E cada vez que ele termina um poste, ele abre essa tela. Perdão, ele abre não, ele atualiza essa tela. Então ele atualizou a tela, você está vendo ali exatamente o poste que você acabou de fazer. Tubo também, tá? Funciona para tubos também. Tubos, tanques também funcionam. Tá? E né, o Tech Package que estava falando, as balanças, né? Você tem a balança da resina, uma balança do catalisador, balança do roving, né? No caso, depois do roving, eu vou multiplicar pelo número de caixas que eu estou trabalhando. E você vê aqui uma bombinha de transferência, vou explicar brevemente por que também. Sempre que eu termino uma peça, essa bomba vai ligar e ela vai encher esse tambor aqui, que é o que eu chamo de tambor primário ou tambor de produção, que é o tambor que alimenta a dosadora de resina. Né? A resina ela é dosada automaticamente nesse sistema. Então, isso é para quê? Né? Para que não acabe a resina do tambor enquanto você está fazendo o poste no meio da produção. Se você está lá produzindo e ela acaba, aí é uma correria, né? Porque a pessoa tem que vir pegar o tubo do tambor e colocar um outro tambor cheio, né? Mas nesse meio tempo você pode ter que reduzir a velocidade da máquina, né? Porque alguém teve que parar para ir lá para fazer essa troca.
você tem também uma outra questão, não um grande problema, né? Mas quando você tira o pescador e coloca em outro, acaba entrando ar na linha, né? Então, você tem algumas batidas da bomba ali, onde você não tem resina, né? Sai só o ar. Então, você precisa de algumas batidas para começar a sair a resina, né? E nesse processo que nós fizemos, você nunca vai acabar a resina no meio do poste, né? Ou do tubo. Porque você estava ali fazendo, no momento que terminou, essa bomba entra automaticamente e já preenche esse tubo. Então, você não tem ar na linha, você não tem que diminuir a velocidade enquanto você está trabalhando, enfim, né? Você não tem correria, né? No meio da produção. Então, isso aqui é uma coisa que a gente percebeu que ajuda muito, né? No campo aí, em campo. Tá? Aqui alguns detalhes da dosadora, tá? Uma dosadora de resina e catalisador, que, né, parecida com aquela foto. Também temos as balanças, né? Tá vendo? Ela está sendo alimentada nesse tambor aqui. Ah, esse aqui, por sinal, essa instalação aqui foi na África do Sul, tá? Uma empresa da África do Sul. E ela manda os materiais para esse cabeçote, tá? E no cabeçote se misturam resina e catalisador. Vamos lá. Isso aqui também é muito interessante, tá? Porque é para eu manter, para a gente manter a temperatura uniforme da resina durante o processo, né? Admito, vou ser obrigado aí a falar da minha ignorância sobre o continente africano. A gente sabe do calor, né? Mas não sei em que áreas você, com certeza, enfim, né? Não sei se é todo local que teria necessidade de ter um aquecedor, mas é muito importante, porque você consegue manter uma uniformidade de processo, tá? É importante ter uniformidade de processo, porque, por exemplo, o ideal é que você ajuste a vazão da resina ali e do MEC e não mexa mais, né? Porque você vai trazer variações nas peças, isso é o que a gente não quer, né? Nós queremos uniformidade. Isso aí vem muito de encontro, né, ao que o Rodrigo estava falando ali da automação, tá? Então aqui você tem, por exemplo, uma bomba que ela vai pegar o material de um tambor frio, né, o seu tambor lá da fábrica, digamos que é 7 da manhã, tá uma temperatura baixa, a bomba bombeia o material, passa por um aquecedor de passagem, né, vai ganhar aí 10 graus, e ela vai para um tanque homogeneizador. Esse tanque, ele está ali mantendo a temperatura e também mantendo a carga homogênea, né? Porque você pode ter ali na sua resina carga, né? Mas na verdade carga não é a palavra que eu queria, né? Mas principalmente os aditivos, né? Você tem aditivos ali anti-chama, por exemplo, né? No caso do gel coat, você vai ter lá proteção UV também, então você precisa ter isso homogeneizado. Bom, então está aqui o homogeneizador. Mandris, nós também fabricamos, né? Mandris de postes e de tubos, tá bom? Aqui. As estações de cura, que são o passo seguinte, né? É o mesmo processo, né? Você sai da máquina, coloca na estação de cura, ali nessas estações de cura ela vai curar o suficiente para você poder desmoldar. Passo seguinte, que é a desmoldadeira, né? A desmoldadeira você tem um, esses dois pistões hidráulicos que vão expulsar, né, a peça do mandril, tá bom? Estamos falando aqui de 50 toneladas, né, de força. Então é um equipamento bastante robusto, tá? E uma vez que o hidráulico faz o trabalho inicial, você tem dois motores elétricos para movimentar o poste, né? Porque aí, como ele é cônico, né, você movimentou ali em 20, 30 centímetros, né, 200, 300 milímetros, já está livre, né? Então você tem pouca força para carregá-los para frente, tá? Que é a furadeira, né? Porque é comum também que os postes tenham furos, né? Furações, né? Para a colocação das cruzetas, né? E também temos um equipamento que faz uma espécie de um CNC, um XYZ, né, para você abrir janelas de inspeção, você abrir furos talvez de tamanhos diferentes, né? Tudo isso aí já está contemplado, né, no nosso projeto aqui de desenvolvimento. E uma lixadeira, tá? A lixadeira
é algo que, pelo menos no mercado brasileiro, e eu vejo que alguns mercados sul-americanos também, para os postes de iluminação, eles pedem que esses postes sejam lixados, tá? Para ter um acabamento superior, um acabamento mais próximo ao que seria do aço, né? Então você pode ver, eles foram lixados, né? E, por exemplo, essas janelas de inspeção foram cortadas no próprio equipamento. Eles eram parte do processo, né? Foram bobinadas junto, pintadas junto. Depois ela vai para o corte, perdão, pintado, não sei agora me... mas enfim, né? Aqui já são postes prontos, né? A gente corta dela e usa a própria tampa para fazer a janela de inspeção, né? Para fechar a janela de inspeção, a porta de inspeção. Aqui alguns acessórios, um dosadorzinho manual de MEC de resina. Isso aqui é para você, estou ali na produção manual, eu preciso de meio quilo de resina. Vai lá e pega meio quilo de resina, preciso de um pouquinho de MEC, pega um pouquinho de MEC, entendeu? Só para evitar transtornos, perigos, né? Porque o MEC é bastante perigoso, né? Então você não precisa trabalhar ali com um galão que tem tantos litros, com um funil, né? Então, isso aqui é muito simples, são para fábricas aí de todo tipo, trabalham com compósitos, né? Misturadores também, para balde, para tambor, né? Aqui são algumas das empresas para quem nós já fornecemos serviços, né? Você tem de todo tipo aqui, você tem empresas onde nós fabricamos equipamentos para poliuretano, aqui você tem equipamentos para postes, equipamentos para fabricação de filtros, por exemplo, né? São vários, acessórios, né, de carro. Fizemos já projetos em parceria com a Wiscorning, por exemplo, que é uma fabricante de fibra de vidro, né? Acho que uma das mais, talvez a mais conhecida, né? A mais importante na história, com certeza, né? E grande empresa. E, né, aqui eu passo nossos contatos, né? Caso queiram entrar em contato, né, com o nosso comercial, suporte técnico, comigo também, obviamente, e basicamente é isso aí que a Fibermat faz. Esperamos encontrar aí uma sinergia com o que vocês, senhor, dessa palavra, com o que vocês precisam, que vocês têm, né, de necessidades, e estaremos, como falou a Solange, estaremos na FEPLAR agora em agosto. Isso mesmo. Então, olha, muito obrigada. Esses detalhes de equipamento, né? Sempre, quando eu tenho contato com os fabricantes de peças, né? Sempre tem essa solicitação por detalhamento de equipamentos. Então, muito obrigada. Muitas informações importantes. Tenho certeza aí que foi de grande valia. E a gente gravou todas as palestras, né? Todas as palestras serão disponibilizadas, tanto no português quanto no inglês. Então, essas palestras ainda vão andar por várias empresas e tenho certeza aí que a tua palestra será de grande valia, viu, Cristiano? Muito obrigada aí mais uma vez, né? Mais uma vez. Bom, pessoal, foi super rápido, né? Não deu para entrar em detalhes e tal, mas precisando, querendo mais informações, por favor, pode me contatar, ok? Falamos inglês. Se quiser, podemos fazer uma videochamada, posso explicar tudo com mais calma, com mais tempo, responder perguntas. E é isso aí, eu agradeço a todos. Obrigada, viu, Cristiano? Até a próxima. Um abraço. Até, um abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, então, finalizando muito rápido, que aqui no Brasil é o horário de almoço, né? E aí, para os países africanos também já final do dia, eu vou falar 2 minutinhos, 3, sobre a FEPLAR FEIPUR. Então, como eu disse, a FEPLAR FEIPUR acontece de 25 a 27 de agosto deste ano, aqui em São Paulo. Então, quem está fora, venha conhecer São Paulo, muitos passeios interessantes, e a FEPLAR FEIPUR mais interessante ainda. Aí está o mapa,
né? E o mapa está disponível no site, a gente também está enviando por e-mail para que vocês conheçam a pluralidade das empresas. São mais de 300 empresas e organizações expondo suas soluções. Então, nós estamos falando de matérias-primas, em geral, considerando as principais e as acessórias, nós estamos falando de moldes, nós estamos falando de equipamentos, né, de prestação de serviço, né, fora todo o conteúdo que a organização traz, que é de novas peças do Brasil e do exterior. Eu comentei rapidinho, né, com o Rodrigo, mas a gente vai ter uma área com workshops no sentido de mostrar como aprimorar a fabricação de algumas peças. Então, nós estamos trazendo algumas tecnologias de outros países para mostrar como a gente consegue aprimorar as peças que a gente já fabrica, muita coisa para esporte e lazer. Então, você que fabrica peças para esporte e lazer, a gente vai ter aí nesses workshops coisas muito interessantes, né? Eu vou até falar um pouquinho mais para frente aí, né? Aí nós temos toda a programação do dia 25, né? Toda a programação do dia 26 e toda a programação do dia 27. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de quase 180 palestras das 9 da manhã às 18 da noite, tá? Nos dias 25, 26 e 27. É tudo gratuito na FEIPLAR. Você entra gratuitamente e você assiste a palestra que você quer. Todas as palestras têm tradução para o inglês, do inglês português, português inglês, né? Então, são palestras mostrando o que há, né, de melhor disponibilizado aqui na América Latina, né, que é o foco da nossa feira, mas a gente sempre entendendo que outros países, como os países africanos, podem também, né, usufruir de toda a tecnologia que a gente apresenta na feira. Então, você pode escolher aí as palestras que melhor atendem a tua empresa, né, para melhorar os teus projetos ou até para viabilizar novos projetos, né. Eu sempre falo que conversar com um especialista é resolver um problema que você tem há muito tempo, porque o especialista já passou por muitas empresas, ele está em contato com muitas empresas. Então, ele vai te trazer a solução, alguma solução ele vai te trazer. Então, tanto eu vou aqui para a última, na feira, né, na FEIPLAR, a gente tem uma área chamada de reuniões agendadas, né, que aí para o inglês a gente pôs B2B Meetings, que é uma área onde você vai contar para nós, olha, eu quero um especialista de tal matéria-prima, eu quero um especialista de tal processo, eu quero tentar encontrar alguém desta empresa. Então, a gente faz esse trabalho há muito tempo, a gente quer aumentar, porque dificilmente uma reunião agendada dentro da feira, nesse modelo, não gera um bom retorno. Então, a organização da FEIPLAR está à disposição, é nossa obrigação, tá? Agendar essas reuniões para vocês. Então, se você quer conversar com um especialista, um fornecedor, seja uma empresa que você conhece ou uma tecnologia que você precisa, tá? Se você quer conversar com um possível cliente, né, mande para nós que a gente vai fazer o máximo para viabilizar. Então, FEIPLAR e FEIPUR, nós estamos falando de mais de 300 empresas expondo, mais de 180 palestras, áreas de peças novas ou de grande interesse, né, do Brasil e também fabricada no exterior, workshops para você melhorar a sua linha com algumas inovações que a gente está pescando, né, trazendo aí de outros países e até de fornecedores de grafeno. Empresas que estão no Brasil, vamos ter novidades aí muito interessantes dentro do workshop, eu também na própria empresa, né? E toda essa parte de reuniões aí para gerar mais negócios. Então, para todo mundo que participou desse evento, a gente está incluindo vocês no nosso mail, né, através do qual a gente só manda comunicados dos nossos eventos aí para vocês. Então, muito obrigada pela participação e hoje à tarde a gente tem o desafio acadêmico, mas dia 8 de abril temos o painel Perspectivas de Mercado e também a nossa primeira edição do webinar América Latina. Até o próximo evento, muito obrigada.